está falando aqui é Tancredo Lins, do canal da Educação de Minas Gerais, continuando nossa série de vídeos sobre o quadro de horário 2021. Hoje nós vamos fazer o vídeo 3, que trata sobre carga horária obrigatória e atribuição de turmas, aula e função para os servidores da educação. Claro que antes eu vou pedir para que você deixe um like, compartilhe o vídeo com todo mundo, e se você não fez a inscrição no canal da Educação, agora é a hora. Faça a inscrição no canal da Educação, ative o sininho para receber todas as notificações. Nesse momento, quadro de horário 2021, vídeo 3, na tela para você! Conforme dispõe a Lei 20.592, a carga horária semanal de trabalho correspondente a um cargo de professor de educação básica com jornada de 24 horas compreende o seguinte: 16 horas semanais destinadas à docência, que eu chamo aqui no caso de módulo 1. O módulo 1 são as aulas ministradas efetivamente em sala de aula. É quando o professor vai lá e segue o seu horário semanal. Olha, eu tenho aula agora na 601, no segundo horário eu tenho na 703 e vai assim durante a semana. Quando você entra em sala de aula, nós estamos chamando isto de módulo 1, ou seja, as 16 vezes em que você ministra aulas durante a semana, num total de 25, porque são 5 aulas por semana, 5 vezes 5 dias, 5 vezes 5, 25, então 16 para ministrar o módulo 1. 8 horas semanais destinadas a atividades extra-classes, observada a seguinte distribuição: 4 em local definido pelo professor. São aquelas atividades que você leva para casa, correção de provas, atividades, planejamento de aulas, que você leva eventualmente para casa. São 4 horas semanais. E 4 horas semanais na própria escola ou em local definido pela direção da escola, sendo até 2 horas semanais dedicadas a reuniões. Isso aí num cargo de 24 horas semanais. Ele pode extrapolar, o professor pode dar mais do que, por exemplo, 16 horas módulo 1 na regência. Então tem o caso de exigência curricular, que você pode ficar com 18 até 20, 16 mais 4, 18, 16 mais 2, exigência curricular. Daqui a pouco nós vamos explicar o que é o adicional de exigência curricular e também o adicional de extensão de jornada. É importante acompanhar esse vídeo, porque nós vamos destrinchar isso aí para você entender cada um desses procedimentos, cada um desses protocolos. Então, eu tenho aqui 4 horas em livre escolha do professor e outras 4 em local definido pela direção da escola, obviamente na própria instituição. E dessas 4, é 4 ali que o professor fica durante a semana, né? Ele fica ali durante a semana, naquele dia que ele não tem aula, na instituição, preparando atividade, fazendo alguma atividade na biblioteca. Ele só não pode ir para a sala de aula, porque senão ele estará ministrando mais do que as 16 horas aula que nós temos constando aqui. E as outras 2 horas para atividades desenvolvidas na instituição através de reuniões. Então, na prática, o que eles fazem? Se são 2 horas semanais com carga de 24, eles pegam 2, são 4 semanas, vezes 4 semanas, 8, ou eles fazem uma reunião quinzenal de 4 horas, ficam ali, cada professor com sua devida carga horária tem um cálculo. Para isso tem um anexo lá embaixo, eu vou colocar na descrição do vídeo para que você possa acessar. Então verifica lá quantas aulas você ministra, faça os cálculos para verificar quanto que é de módulo 2 e aí a gente vai trabalhar isso aí e você vai poder acessar e verificar todas essas cargas horárias. Então é bem tranquilo de fazer, mas é bom que você saiba como proceder essa escolha para que você não tenha problema aí nessa situação. Então são 4 horas semanais na própria escola, em local definido pela direção da escola, sendo até 2 horas semanais dedicadas a reuniões. Ou fazem reuniões quinzenais ou fazem reuniões mensais. Se fizer mensal, fica praticamente o dia todo na escola. E no artigo 8º aqui, o professor de educação básica cumprirá a carga horária de acordo com cada função exercida, conforme tabela do anexo 1 dessa resolução. Eu estava falando agora há pouco
desta tabela. Eu falei planilha, mas não é planilha, é uma tabela que tem que ser acompanhada de acordo com a sua carga horária. Ela vem destrinchando tudo direitinho, separando essas 4 horas que você fica em casa ou as horas que você tem que cumprir na instituição, o chamado módulo 2. O especialista em educação básica cumprirá a carga horária de 24 horas semanais. No parágrafo único aqui, nós estamos observando que o especialista em educação básica sujeita a carga horária de 40 horas semanais, ocupará 2 vagas e cumprirá sua jornada em 2 turnos de 4 horas que coincidirão obrigatoriamente com os turnos de funcionamento da escola, não podendo ser computado o intervalo entre os turnos. Eu vou dar uma parada aqui para explicar um pouco sobre o módulo 2 cumprido pelo especialista da educação. Na prática, eles têm que ficar na escola 4 horas e 48 minutos por turno de funcionamento. É só pegar a escala lá que você vai ver. Muito bem. Na prática, o que você tem que fazer? Na semana que antecede as reuniões quinzenais, que normalmente as escolas trabalham com reuniões quinzenais do módulo 2, o especialista ele sairá da escola 11h30. Então ele vai tirar ali 18 minutos por dia, uma semana ou 2 semanas anteriores à reunião, e vai fazer aquele cálculo para que ele possa ficar nessa reunião. Olha, para ser sincero, na prática muitos especialistas trabalham mais de 4 horas e 48 minutos por dia. Além disso, eles ficam nessas reuniões muito mais, porque eles iniciam a reunião, terminam a reunião. Então essa situação é uma medida meio que desequilibrada, né? É preciso deixar claro isso aqui para os especialistas que têm trabalhado bastante. O certo era mexer com a carga horária do especialista, fazer com que ele ficasse mais tempo, que ele já fica mesmo mais tempo na escola, e aumentar o salário do especialista. No artigo 10 da resolução está falando o seguinte: o analista de educação básica, o ATB, o auxiliar de serviço de educação básica, deverão cumprir a carga horária de 30 horas semanais. Então, por semana, quanto trabalha um ASB, um ATB e também o analista de educação básica? 30 horas semanais. Na prática, eles ficam 6 horas. Tem servidor que chega às 6 horas da manhã, no caso do ASB, e sai às 12 horas. Então, fica direto essas 6 horas. E no caso do analista, ele chega às 7 horas, ou o ATB que chega às 7 e ficaria até às 13 horas. Bem tranquilo de entender isso aí. Inclusive o diretor pode fazer uma adaptação de horário, pode colocar o ATB para trabalhar num outro turno, isso é bem tranquilo, mas depende da direção da escola essa definição. Conversando, dialogando com o servidor, não há problema nenhum, mas são 30 horas semanais decididas aí pela direção da instituição de ensino que organiza esse horário. Vamos falar sobre a atribuição de turmas, aulas e funções. O artigo 11 da resolução trata sobre essa questão. As turmas, aulas e funções serão atribuídas aos servidores detentores de cargo efetivo e de função pública decorrente de estabilidade nos termos do artigo 19 da DCT, devendo todo o processo ser registrado em ata, atenção diretor, e observando sucessivamente o cargo, a titulação, a data da última lotação na escola. O servidor às vezes sai da escola, pede remoção, depois volta, os critérios complementares. Lembra que nós falamos no início do vídeo dos critérios complementares para definição de turmas, aulas e funções? É disso que nós estamos falando. O parágrafo 1º, ocorrendo empate na aplicação do disposto no caput deste artigo, aí entra na questão do empate. O que pesa? Maior tempo de serviço na escola, maior tempo de serviço na rede estadual de ensino e a idade maior. No parágrafo 2º está dizendo o seguinte: o tempo a ser computado para efeito do disposto no inciso 1 do parágrafo 1º é o tempo de serviço na escola, apurado a partir do exercício em decorrência de nomeação, estabilidade e ou última movimentação ocorrida. No artigo 12 da resolução está tratando sobre as atribuições de aulas entre os professores, que deve ser feita no limite da carga horária, evitando fracionamento e observando-se sucessivamente: 1. O componente curricular constante da titulação do cargo. 2. Outro componente curricular constante da titulação do cargo. 3. Outro componente curricular para o qual o professor possua habilitação específica e formação especializada. Em conformidade com a nota técnica 04/2019, e informações complementares,
O professor efetivo com formação especializada nos termos da resolução 4475, essa que saiu agora, que trata sobre convocação, poderá atuar nas funções para atendimento de educação especial em escola com vaga disponível, sucessivamente nas seguintes situações. 1. Servidor efetivo excedente nomeado para o cargo de regente de turma pelo edital CEPLAG 05/2014. O professor efetivo em situações de excedência na escola. O professor efetivo excedente na localidade, como extensão de carga horária opcional, desde que não possua saldo de aulas no componente curricular para o qual foi nomeado. Para atribuição de aulas, será levada em consideração, sempre que possível, a declaração de preferência do professor, detentor de cargo cuja titulação inclua mais de um componente curricular, podendo somente complementar a carga horária com outra titulação em conformidade com os cargos disponíveis na escola, evitando excedência. No parágrafo 3º está dizendo o seguinte: as aulas não assumidas por professor que não atender ao disposto nos incisos 1, 2 e 3 serão disponibilizadas sucessivamente para o professor habilitado de outra escola da localidade que esteja em situação de excedência total ou parcial. Então, se tiver algum professor excedente na sua instituição, você tem que comunicar à Superintendência Regional de Ensino. Por isso que nessa atribuição de aulas tem que ser levado em consideração como um primeiro quesito aqui essa opção número A, que é o professor habilitado de outra escola da localidade que esteja em situação de excedência para que a Secretaria de Educação possa aproveitar esse servidor. B. O professor habilitado da própria escola com jornada semanal inferior a 24 horas em regime de extensão de carga horária obrigatória. Bom, se o servidor tiver com jornada inferior a 24 horas semanais, ele é obrigado a assumir as aulas que porventura estiverem disponíveis na escola. Tem 3 situações em que há atribuição de aulas, tá, pessoal? Nós falamos lá, as obrigatórias, as permissivas e as opcionais, né? Então veja bem, as obrigatórias nesse caso se encaixa bem, porque o professor tem número de aulas inferior a mínimo oferecido, informado pela Secretaria de Educação. Nesse caso então, são oferecidas essas aulas obrigatoriamente. No item 3 aqui, o professor habilitado da própria escola em regime de extensão de carga horária opcional. Fez a distribuição, não chegou nenhum servidor excedente. Todos os professores estão com a carga horária mínima regular, dentro da norma. Então, sobram-se essas aulas para extensão de jornada. O professor, por exemplo, que às vezes trabalha com a língua estrangeira e ministra para 16 aulas, ok? São 2 vezes 8, 16. Ele tem 8 turmas, mas na escola às vezes tem 11 turmas. Então, o que ele faz? Ele vai pegar as 11 turmas, ele vai ficar com 22 aulas por semana. Isso pode? Pode, pessoal, tranquilamente. Isso é um direito do servidor. Claro que é importante informar ao servidor, pedir formalmente à direção da escola essa extensão de aula, ele tem que protocolar esse documento na secretaria da escola com esse pedido formal. Existe até um documento que você preenche e entrega na escola formalizando esse pedido. Tá? É uma extensão de jornada, melhora o salário, tá, pessoal? E depois nós vamos falar um pouquinho sobre a questão do pagamento do adicional de extensão de jornada. Tem gente que pega o adicional e acha que já vai receber no mês seguinte. Não é bem assim, tá? Vamos seguir aqui na opção D agora. Com convocação de candidato habilitado, observando-se a ordem de prioridade estabelecida pela legislação vigente. Você fez a inscrição aí para designação, para convocação, para contratação, no caso aí por convocação, porque é professor. Sobrando as aulas, aí elas são disponibilizadas para você, servidor, que vai participar do processo de designação. E na opção letra E aqui, nós temos professor habilitado da própria escola em regime de extensão de carga horária permitida. Vamos passar aqui. Para assegurar o atendimento aos alunos, a direção da escola poderá atribuir as aulas como extensão de carga horária opcional e permitida, conforme previsto nas alíneas C e E, respectivamente, parágrafo 3º. Comunicará o fato à SRE, que providenciará o remanejamento de professor habilitado de outra escola da localidade, ok, hipótese em que ocorrerá a dispensa das aulas de extensão anteriormente assumidas. É importante dizer que quando o professor pega o adicional de extensão de jornada, ele não quer dizer que ele vai ficar com essa aula até o final do ano, não. Pode acontecer alguma situação e aparecer algum servidor encaminhado pela secretaria e pede a extensão. E essa extensão também, ela tem critérios para você pegar. Eu vou pegar só 2, não. Existe um critério para atribuição de aulas, turmas
e funções. Depois nós vamos fazer um vídeo específico tratando só sobre essa matéria para a gente poder ficar fera, para ficar especialista no adicional de extensão de jornada e o adicional de exigência curricular também, tá pessoal? Outra situação que nós temos. No artigo 14, se o professor excedente da escola não preencher as condições previstas nos critérios de classificação das resoluções vigentes, as aulas serão disponibilizadas sucessivamente para, vamos lá, atribuição como extensão de carga horária permitida a outro professor da própria escola que atenda ao estabelecido no artigo anterior. Convocação de professor, toda vez que falar convocação, entenda aquele processo de designação que atenda no mínimo ao estabelecido no artigo anterior. O parágrafo único, na hipótese de inexistência de professor habilitado ou autorizado a lecionar para assumir a vaga, ainda disponível, a direção da escola, após prévia autorização da secretaria, atribuirá as aulas em caráter absolutamente transitório, sendo que a vaga permanecerá divulgada até o comparecimento de candidato que atenda às disposições desta resolução. No artigo 15, o professor a quem não for atribuída na escola de lotação, regência de turma ou de aulas, função de professor de ensino do uso de biblioteca, mediador de leitura ou de professor para substituição eventual de docente, outras atribuições específicas do cargo em projetos autorizados pela secretaria, deverá ser remanejado imediatamente para outra escola da localidade. Serão remanejados sucessivamente os excedentes. Vamos lá. Primeiro, com menor tempo de exercício na escola. Segundo, com menor tempo de exercício na rede estadual de ensino. E o terceiro quesito, a idade. O tempo a ser computado para efeito do disposto no inciso 1 do parágrafo 1º é o tempo de serviço na escola, apurado a partir do exercício em decorrência de nomeação, estabilidade e ou da última movimentação ocorrida. A direção da escola deverá informar a superintendência os nomes dos servidores efetivos ou estabilizados que extrapolam o quantitativo necessário ao funcionamento da escola, especificando cargo, titulação, carga horária, habilitação, qualificação, data de lotação na escola e função exercida enquanto aguardam o remanejamento. No artigo 16, aos servidores das demais carreiras dos profissionais de educação básica excedentes na escola de lotação, aplica-se o disposto no artigo anterior. No artigo 17, a SRE deverá convocar o professor parcialmente excedente para assumir em outra escola as aulas necessárias ao cumprimento de sua carga horária obrigatória, observados os seguintes requisitos: as aulas disponíveis sejam do mesmo componente curricular do cargo do professor e a outra escola seja na mesma localidade. No parágrafo 1º, compete à superintendência assegurar a compatibilidade dos horários para o deslocamento entre as unidades escolares. Ocorrendo a hipótese prevista no caput, o professor será lotado na escola em que assumir maior número de aulas e sua frequência será informada mensalmente pela outra escola para fim de pagamento e garantia de regularidade de sua situação funcional. Vamos seguir com o vídeo aqui. No artigo 18, as aulas de um mesmo conteúdo que por exigência curricular ultrapassem o limite do regime básico do professor devem ser atribuídas obrigatoriamente ao mesmo professor regente aulas com pagamento adicional enquanto permanecer nessa situação com a devida repercussão da carga horária destinada às atividades extra-classe. Mesmo conteúdo, chama-se exigência curricular, ultrapassa o limite do regime básico do professor. Lembrando que um cargo de 24, qual é o regime básico? 16 aulas. No parágrafo 1º, a carga horária do professor regente de turma e nas funções de apoio à comunicação, linguagem e tecnologias assistidas, intérprete Libras, guia intérprete que exceda 16 horas semanais, deve ser computada como exigência curricular com a devida repercussão na carga horária destinada às atividades extra-classe. Ao assumir a exigência curricular, o professor fará jus ao adicional por exigência curricular, AEC, conforme estabelecido no artigo 10 do Decreto 46.125/2013. Vamos deixar esse decreto aí abaixo do vídeo na descrição. O adicional de exigência curricular, gente, será pago durante as férias regulamentares, com base na média dos valores percebidos a esse título no ano anterior. Seguindo com o vídeo aqui, nós temos agora no parágrafo 4º o adicional de exigência curricular a que se refere ao artigo 36 da Lei 15.293, com redação dada pela Lei 20.592, poderá integrar mediante opção expressa do servidor. Existe um formulário que ele preenche quando ele assume o adicional de exigência curricular, ele preenche um documento e aí essa opção é do servidor. Se vai fazer parte da base de cálculo de contribuição previdenciária, de que trata o artigo 26 da Lei Complementar 64. Então é muito importante. A gente não informa isso imediatamente na primeira guia de pagamento, provavelmente vai na segunda, mas aí vão todas essas informações
sobre o adicional de exigência curricular, adicional de extensão de jornada. Então ele não precisa ser entregue imediatamente, mas é bom que seja entregue, né, para que seja feita a taxação. A prioridade da primeira taxação é incluir todos os servidores convocados, contratados na folha de pagamento. Então essa questão de AEC e AEJ, adicional de extensão de jornada, isso fica para depois, mas todo mundo recebe, tá? Normalmente o pessoal da taxação paga todo mundo imediatamente, porque é uma equipe super eficiente. Esse pessoal, gente, eles trabalham muito no início do ano, porque é muita gente. Você imagina aí, nós estamos falando de mais de 100 mil servidores, e aí se você pegar a rede estadual, dessas 3.600 escolas que nós temos por aí, em Minas Gerais, nos 853 municípios, nós temos aí em torno de 250 mil servidores. Você imagina você incluir, fazer a taxação desses servidores, não é brincadeira não. E muito especialmente, aí tem que lançar a AEC, a EJ. Olha, parabéns pessoal que trabalha na taxação, setor de pagamento aí, que são extremamente eficientes. Todo início do ano tem aquela repercussão, vai receber, não vai, sempre recebe. Parabéns pessoal, chamou a atenção de vocês para esse trabalho importantíssimo, esse trabalho ímpar desenvolvido por vocês na Secretaria. Na opção 1 aqui, nós temos a opção por incluir ou não o AEC na base de cálculo de contribuição previdenciária. Deverá ser manifestada pelo servidor quando da atribuição de aulas por exigência curricular, mediante preenchimento de formulário constante no anexo 3 dessa resolução. Na hipótese de o professor solicitar alteração da opção da contribuição anterior manifestada, a vigência da nova opção será a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do protocolo. No caso de cessação da exigência curricular, a contribuição previdenciária incide sobre o AEC será suspensa. E ocorrendo nova atribuição de aulas por exigência curricular, o professor deverá formalizar novamente a sua opção quanto ao recolhimento da contribuição previdenciária. Hoje nós falamos sobre carga horária obrigatória, atribuição de turmas, aulas e funções. Gostou do vídeo? Dá um like e compartilha para todo mundo. Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal da Educação. Um grande abraço para você. Fique em paz e que Deus te abençoe. Qualquer dúvida, coloca nos comentários. Na medida do possível a gente vai respondendo vocês. Um grande abraço pessoal, tudo de bom. Vamos aguardar o próximo vídeo, vídeo 4, sobre o quadro de pessoal 2021.